Sejam bem-vindos também quem está... O som está bem? Tudo tranquilo? Quem está também online, quem está aí nas nossas telinhas, sejam bem-vindos nessa noite, sejam bem-vindos aqui na Seven Educação. É a primeira vez que vocês vêm à Seven Educação e aqui é um espaço muito bom, um espaço de escola, de aperfeiçoamento, escola de empresários. Eles falam escola de empresários. Então, desenvolve a capacidade para as pessoas se desenvolverem, né? O Raul, que representa aqui a Seven Educação. E nós estamos aqui hoje tratando deste tema. Nós temos a presencial e nós temos aí a online, que está sendo também transmitido via YouTube. Inclusive, você poderá depois assistir também via YouTube. Mas nós todos aqui estamos tratando de um tema do nosso dia a dia, de um tema aonde cada dia mais nós precisamos parar para pensar sobre o tema ansiedade. Ansiedade, estresse, porque é ele que de uma certa forma pode comprometer um pouco a nossa vida, o nosso dia a dia. Ok? Porque dele e por ele, essa frase é muito forte, não é? Essa frase ela é bonita, ela é uma frase que realmente faz a gente entender que nós não estamos aqui só por nós não estamos aqui só pela formiguinhas ou porque você me conhece ou por causa do tema, você está aqui por algo e por alguém. Ele muitas vezes te dá oportunidades para que você possa olhar para dentro de você e falar assim: como é que eu estou tocando a minha vida? Como é que eu estou indo com a minha vida? Como é que eu estou conduzindo a minha vida? Muitas vezes esse ser maior mostra através de pequenas oportunidades o que nós podemos fazer pela gente, o cuidado que nós temos que ter pela gente. Você é um ser enviado por Deus para desenvolver. E esta é uma oportunidade de desenvolver. A todo momento nós estamos tendo esta oportunidade de desenvolver. E esta é uma oportunidade. Vocês, talvez aqui se conheçam alguns. Talvez pelas telinhas não se conheçam. Ao chegarem aqui, cada um de vocês ocupou seu espaço. Então eu queria que você ficasse em pé. Ficasse um pouco em pé. E você fosse até uma pessoa e falasse para ela: seja bem-vinda. E você que está na telinha, você também vai dizer: seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Mas agora você vai continuar, pode continuar em pé. Pode continuar em pé e escolhe uma pessoa, porque você desejou a ela, seja bem-vindo. Mas você perguntou para ela o nome dela? Você perguntou para ela de que cidade ela é? Você perguntou para ela o que ela pretende, qual é a expectativa dela do treinamento? E o que ela gosta de fazer na vida nos momentos livres? Então você vai perguntar para essa pessoa 4 coisas. E vocês, aí à distância, vocês também vão lá no chat falar para nós. Fala o seu nome, de que cidade você é, fala para nós quais são as expectativas em relação a este evento e também o que você faz que no momento livre você gosta de fazer, ok? Então, DJ, som na caixa, DJ. Legal. Certinho. Perfeito. Não, está tudo certo. Foi bom também. Bom?
happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. Não é verdade? Se deixarmos, nós vamos conversando a noite toda. Não é verdade? Nós vamos conversando porque é gostoso encontrar com as pessoas. É importante encontrar com as pessoas e conhecer as pessoas que estão em volta de nós. E talvez você veio para cá por causa das Formiguinhas. A Formiguinhas é uma instituição em Indaiatuba que cuida de pessoas com vulnerabilidade social, são muitas voluntárias, e em nome da ANAER gostaria de parabenizar todo o trabalho que as Formiguinhas faz na cidade, em benefício às pessoas vulneráveis, por isso que toda a doação que você fez será doada também para a Formiguinhas, porque o projeto dela é muito grande. Mas você não veio só por causa das Formiguinhas, você veio também por causa de você. Porque nós precisamos buscar aqui dentro de nós um pouco de paz. Nossa vida agitada, nossa vida movimentada, não é? Essa vida cheia de pressão, de trabalho, de compromissos, de agenda, vai roubando um pouco da nossa paz. As preocupações financeiras, as preocupações com trabalho, com família, isso tudo rouba um pouco da nossa paz. Então você veio para cá também para cuidar de você, aqui dentro de você. A ansiedade, ela é uma reação do nosso organismo que nós precisamos conhecer. A cada dia mais você está ouvindo nos jornais, nas televisões, o impacto do estresse, o impacto da ansiedade no seu organismo, na saúde. Nós temos no Brasil mais de 60% dos afastamentos ocupacionais são devidos a fatores emocionais. Então, as nossas ausências do ambiente de trabalho é por questões emocionais. A maior parte das vezes que você vai no médico, o médico vira para você e diz, é ansiedade, é estresse. E o que é ansiedade e é estresse? Você chega, por exemplo, em sua casa e você senta e fala, nossa, eu estou estressado, mas o que é o estresse, o que é a ansiedade? E as pessoas dizem para você que, você deve fazer isto, aquilo, e tomar remédio, e a gente vai ver que não há necessidade, às vezes, da medicação. Você vai ver no nosso curso que nós trabalhamos de uma forma onde você não precisa trabalhar com a medicação, mas uma mudança no nosso estilo de vida. A importância que nós temos no nosso estilo de vida. Mas afinal, você veio aqui para tentar entender um pouquinho da ansiedade. Então, o que vem a ser a ansiedade? A ansiedade, ela é uma reação natural do nosso organismo. As pessoas trabalham o conceito da ansiedade de uma forma muito negativa, de que a ansiedade ela é ruim, mas um pouco dessa ansiedade te faz viver. Esse pouquinho dela também às vezes te ajuda a levantar da cama. Um pouquinho dela para você empreender, um pouquinho dela é importante. Esse friozinho que você sente na barriga quando você começa um projeto, quando você inicia uma nova obra, quando você inicia um novo trabalho, quando você encontra um novo fornecedor, quando você inicia uma nova tarefa, um pouquinho deste estado tensional te dá gás para sair da cama. Então a ansiedade, ela é importante. É que nós pegamos apenas um pedaço dela e transformamos ela num monstro na nossa vida. O conceito ruim, mas a ansiedade ela é uma reação natural do organismo. Qual é a diferença da ansiedade para o medo? É que o medo é real. Se nós estamos aqui sentados, você aí na sua casa, e de repente entra um cão bravo aqui, aquele cão que está com a doença raiva, rosnando, ameaçando, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que vai ficar com medo. Até eu vou ficar com medo. Mesmo que você tenha cachorro, não tenha problema com cachorro, mas um cão desse no estado alterado vai te dar medo.
Medo é real. O cão está aqui. Então, isso é medo. A ansiedade é assim. Você está aqui sentado me escutando e de repente você pensa assim: nossa, deixei meu carro lá fora, deixei minha moto. Será que... E se roubarem minha moto? Aí você começa a criar uma historinha na sua cabeça, porque todo ansioso é um contador de história. O ansioso adora contar uma história, só que não é uma história legal, é uma história trágica. Aí ele começa a contar uma historinha que, nossa, pode pegar meu carro, aí eu já começo a ficar com os ouvidos abertos, escutando os barulhos do carro, de barulho lá fora. Minha atenção vai lá para fora, eu já me perco aqui nas ideias, eu saio daqui da palestra, já começo a imaginar meu carro ir embora, eu começo a imaginar o que eu deixei dentro do carro. Aí deixei, né? Nossa, mas seguro está em ordem? Ou não tenho seguro, aí você vai levantar e vai embora. E eu começo a criar, eu começo a imaginar tudo isso. Eu vou ter as mesmas reações que eu tenho na hora que entra um cachorro bravo aqui. Porque enquanto eu estou criando o filminho, meu corpo não sabe se tem um cachorro bravo entrando ou se eu estou pensando. Para ele, para o corpo, para o organismo, tudo que chega é verdade. É como se fosse verdade. E a hora que entra aquela informação, porque tudo, gente, tudo a gente pega pelos órgãos do sentido, tudo. Tudo chega pela audição, pelo olfato, pela visão, tudo chega até você, pelos órgãos do sentido. E você, né, vai criando aquelas ideias aqui dentro sobre aquela situação do carro roubado. Você já começa a ficar tenso, ansioso, preocupado, você já perde a concentração, já tem vontade de ir embora, já fica inquieto, começa a movimentar-se na cadeira. Por quê? Porque eu mudei. Então, meu corpo começa a sofrer por algo que aconteceu ou não aconteceu? Não aconteceu. Seu carro está lá ainda. Mas a minha mente já está no futuro, imaginando algo que pode acontecer. E eu pergunto a você, quantas vezes você sofre por coisas que ainda não aconteceram? Levanta a mão, digita eu no chat. Quantas vezes você sofre por algo que ainda não aconteceu, talvez nem aconteça, mas você não dormiu aquela noite, você ficou fritando na cama, você se afogou no pão de forma, comeu todo bis, ainda bem que chama bis, né? Então, veja que aquilo que eu estava sofrendo por algo que iria acontecer, mas que não aconteceu, mudou meu comportamento, meu sentimento, minha emoção, mudou minha relação com o ambiente. Então, a ansiedade, ela é algo, vamos chamar assim, é algo natural, porque Deus nos deu a capacidade de pensar. Ele nos deu. E estas ideias, bem usadas, maravilha. Quando não bem usadas, aí sim ela é dolorida. A ansiedade, ela é dolorida. Então, é a facilidade com que nós temos de criar uma história que não é tão gostosa, tão prazerosa, nos geram dor. E ela vem com sentimentos de tensão, preocupação. A gente fica tenso, a ansiedade nos deixa tenso. Tem gente que tem dor aqui. A mente fica preocupada com algo que vai acontecer, fica com medo excessivo de coisas do futuro, medo do que vai acontecer. Quem é que teve filhos? Não sei se aí nas telinhas tem filhos, o filho sai e eu fico com aquela preocupação do que está acontecendo. Era para ter chegado meia-noite, não chegou, eu já começo a imaginar. Quantas vezes mães não foram parar no necrotério, no cemitério, no hospital, não é verdade? Ligaram já para a polícia, por quê? O filminho era tão grande, o medo era tão grande,
que a gente não consegue segurar, né? O corpo fica no estado de alerta. E aí é interessante, por quê? Porque a neurociência, ela olhou para essa questão da ansiedade e falou, não é possível, como é que funciona isso dentro do cérebro? Olha para dentro do cérebro, olha para a pessoa, gente, como é que pode? Como é que funciona lá dentro? A pessoa está imaginando uma cena, mas ela está tendo todas as reações fisiológicas. Como é que isso funciona no cérebro? Eles foram estudar o cérebro. E quando eles entenderam isso, eles começaram a ver o seguinte, que quando nós estamos fazendo o filminho daquela tragédia, de algo ruim, de algo que vai acontecer, que não aconteceu, algo que pode acontecer, é o abençoado e se, será que, você tem e se, será que? Levanta a mão quem tem e se, será que? Sofre pelo e se, será que? Lê, tem? Aí nas telinhas, e se, será que? Se você tem e se, será que? Você está formando o filminho. E quando você forma filminho, ativa lá dentro do seu cérebro muitas regiões. Lá dentro ele não sabe se é verdade ou se é imaginação. Para ele é verdade, porque tudo chega até nós. E o que é interessante, tudo através dos órgãos do sentido chega até você e passa por um filtro que está lá dentro do cérebro chamado amígdala. Passa tudo por ali. É uma região do nosso cérebro, vai lá, antiga, responsável pela nossa sobrevivência. Passa por lá e ela detecta perigo. Então, tudo que chega até você, quando passa pela amígdala e ela detecta perigo, ela deixa seu corpo em alerta. Ela faz uma mudança enorme aonde? Em hormônios, em neurotransmissores, libera um monte de substância química lá dentro, libera adrenalina, cortisol, libera noradrenalina, libera um monte de coisa. Um monte de substâncias são ativadas e outras desativadas lá dentro. Por quê? Porque quando passou ali pela amígdala algo que ela detectou como perigo, o corpo já se prepara para se proteger, para se defender. Porque o corpo ele é sábio. Isto é uma detecção. Então, não importa se é o cão bravo. Se é o cão bravo, o seu corpo já vai se preparar para fugir ou para enfrentar o cão. Certo? Se entrar um cão bravo, tem um monte de gente que vai começar a vir aqui para o canto. Vai botar as cadeiras assim para poder enfrentar o bicho. Mas se eu estou imaginando que tem o cão, ou que meu carro foi roubado, ou que o meu filho aconteceu alguma coisa com ele, meu corpo começa, pelo filminho, produzir as mesmas reações. Eu começo a ter as mesmas desregulações de substâncias químicas dentro do cérebro, tá? Eu tenho uma hiperativação da amígdala, que é a área que detecta perigo, e lá tem um monte de lembranças nossas de situações de perigo. Lembranças da nossa linha da vida, tem lembranças da nossa linha da vida ali. E o que acontece de mais incrível? A capacidade lógica trava. Eu estou imaginando no que vai acontecer, imagina, pega a cena do filho, o filho está lá, atrasado, já imaginei um monte de coisas terríveis que podem acontecer com ele. A minha parte racional deveria falar o seguinte, calma, ele está lá no bem bom com a namorada, fica sossegada, daqui a pouco ele aparece. Fica sossegada. Sempre ele atrasa e a vem, pode ficar sossegada. Não é a parte lógica? Não é o que ele vai falar, mãe, me perdi lá conversando com os amigos. Mas a parte lógica não funciona. Nesta hora em que eu estou em estado de alerta, trava a parte lógica do cérebro. Esta parte aqui que é o pré-frontal. E sabe como é que ele começa a funcionar? Ele começa a funcionar criando mais ideias para justificar, para conversar com esta parte da amígdala. Então, aquilo que foi feito para ser racional, ele começa a pensar, mas sabe de uma coisa? Olha, ele saiu daqui, nossa, ele me deu um beijo, parece que era um beijo de despedida, não já teve?
Gente, é uma enxurrada de adrenalina que o seu coração dispara, a mão fica fria. Ele começa a funcionar de um jeito errado. Totalmente errado. Por quê? Porque a amígdala hiperativada bloqueia a parte lógica, racional, sensata, que é o pré-frontal, o córtex pré-frontal. Ok? Então, entender como que fisiologicamente funciona o organismo é fundamental para controlar a ansiedade. Você vai ver que duas coisas são importantes: entender um pouquinho da neurociência e da diferenciação de medo e de ansiedade. O que eu estou sofrendo é por causa de medo ou por causa de ansiedade? Você vai ver isso no curso nosso, que a gente deixa muito claro isso para você, o que é o medo, o que é a ansiedade, e como funciona essa questão da neurociência, e o que a gente pode fazer para destravar isso na nossa vida, ok? Então, nós vamos ter no sistema límbico, vai parar essa comunicação entre o sistema límbico e o córtex, ele vai começar a funcionar de acordo com o sistema límbico, de acordo com as emoções. Você terá reações de hiperalerta, você vai ficar em estado de alerta, que é o chamado preocupado, tô tenso, tô ansioso, né? Nossa, tô aflito, não é? E os pensamentos vão ficar girando, o pré-frontal vai começar a girar, só pensando no problema, que é o que a gente chama de pensamento ruminante. Ele fica lá funcionando. Ai, mas ele pode estar lá, mas será que ele não vai? Será que ele saiu? Se aconteceu alguma coisa, não aconteceu alguma coisa? Mas e se acontecer? Nossa, deixa eu ligar para a delegacia, deixa eu ligar para minha mãe, deixa eu ligar de novo para ele. Você ligou 500 vezes para o seu filho não atendeu, pior ainda, não é? Porque nessa hora não funciona o celular. Nessa hora a rede cai, a bateria já acabou, porque é meia-noite, ele já usou, já tirou foto, já fez de tudo, já acabou a bateria dele, meio-dia, meia-noite, então... E eu fico preso. Então, a amígdala vai fazer com que ative os pensamentos que a gente chama de os ruminantes. Ele fica pensando no mesmo assunto, gerando as mesmas emoções. E eu não consigo bloquear isso. E a gente precisa aprender a bloquear. Por quê? Eu estou sofrendo por algo real ou algo imaginário? E é aí que a gente no curso começa a entender um pouco como é que isso funciona. Tá? E você... todas as reações fisiológicas têm a ver com esse nosso estado de alerta, que é fuga, é luta e fuga. Perfeito? Então, esta é um pouco aí da nossa neurociência, que ela traz para a gente muita informação, de uma forma simples, né, que eu trouxe para vocês, sobre como funciona nesse nosso, um pouco desse nosso cérebro. Agora, eu posso dizer para vocês o seguinte... Da onde vem essa ansiedade? Da onde a gente aprendeu a ser assim? Tudo bem que tem a parte que é normal, que é natural do organismo. Lembra que a ansiedade é uma reação natural, porque naturalmente a gente pensa sobre as coisas, nós somos seres humanos, a gente pensa sobre as coisas. Então é uma reação normal a gente ficar preocupado com as coisas. Agora, existe algo que pode colaborar para você ser um pouco mais ansioso? Existe. Tá? E aí eu quero que você fique de pé. E se você que está aí nas telinhas, se você puder ficar de pé, fique de pé. E você vai imaginar o seguinte: ó, linha da vida. Estica a linha da vida. Faz assim, ó. Estica a linha da vida. Nossa, tem gente que tem uma linha da vida grande. Vamos pôr em metros aí de idade, né? Cada centímetro de idade. Tá feia a coisa aqui. Tá feia a coisa aqui. Tem gente que tem uma linha pequena, né? Mas tem gente que tá com uma linha grande, né? Gente, aqui é a linha da vida. Ou você tá em algum ponto, só que você veio de um ponto. Lá da onde você veio, na sua casa, com o seu pai, com a sua mãe, né? Sua família. Como era? Tinha muita briga? Por qualquer coisa brigava, falava alto, quebrava, berrava. Às vezes dentro de casa nós tínhamos pessoas que faziam uso de álcool, de droga. A gente não sabia como ele ia chegar.
de que forma ele ia vir. Às vezes ele ia vir descontrolado, brigando, batendo na mãe, no pai. Pode ficar de pé e diminuir a linha da vida, mas pode ficar de pé. Lá no seu pai, que às vezes chegava alcoolizado e batia em todo mundo e a gente nunca sabia, vai criando naquela criança, lá atrás, aquela sensação do inesperado, de quando é que vai acontecer uma briga aqui em casa, quando é que vai acontecer um fuzuê, que horas meu pai vai bater. A criança começa a sofrer por antecipação, porque já chegando perto o sol vai caindo. Ele já começa a pensar, mas e agora? Meu pai vai chegar, daqui a pouco ele chega e vai bater em nós. E eu não sei porque eu estou sofrendo hoje por muitas coisas. Às vezes eu tive essa criação, às vezes eu tive um lar muito instável. Às vezes nós tivemos uma família lá atrás, onde era muito exigente, onde queria que você fosse, você não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, era de extrema exigência. Ou era para você ser perfeito demais, ou criticava demais. Então, famílias muito críticas, que criticava qualquer coisa que você faz, seja certo ou errado, mas sempre quando você via uma coisa, você fazia algo, alguém dizia, mas isto não está bom. 99% estava, mas 1% estava errado. Isto não está bom. Às vezes a família tinha aquele dedo que olhava para o defeito e falava, isso está ruim. E a criança tem aquela sensação de que ela fez o máximo dela, mas aquilo está ruim. Então ela tem aquela sensação de que ela nunca é capaz, torna-se insegura, medrosa, porque tem medo da crítica dos outros, do que o outro vai dizer dela. Porque a vida inteira ela foi criticada. Ela esticou a cama, mas ficou amassadinho ali, e a mãe chegou e falou, mas está ruim, está feio, olha que coisa feia. Mas ela fez o melhor que ela pôde. Transforma-se naquela pessoa que tem medo de ser ela, de apresentar, de falar, de repente mostrar aquilo de bom que ela tem, por medo do que vai dizer as pessoas, do que vão criticar ela, né? Nós temos aí os problemas financeiros. Quem é que nunca passou por um desemprego? Quem é que nunca passou por uma situação de um cartão estourado? Quem é que nunca passou por uma situação de ter uma conta e não ter de onde tirar? Quem é que nunca passou por uma situação inesperada? Às vezes você passou por um desequilíbrio financeiro e de repente tem alguém na sua família passando por uma necessidade, seu filho, que você não tem dinheiro, ou às vezes não tem comida. E quantas vezes isso não passou dentro da sua casa? Aquela preocupação do seu pai em relação a dinheiro, em relação ao financeiro. E a filho, lá na história de vida, foi vendo o desespero da família, o medo da família na questão financeira. Torna-se aquele adulto com medo de fazer qualquer dívida, de comprar, de repente se presentear por um perfume ou de repente algo que ele tanto quer. Muitas vezes passamos por situações de muita pressão no trabalho, exigência, prazos, metas, compromissos, 1000 agendas. Isso vai levando a nós a ficarmos cada vez mais tensos e preocupados em dar conta das coisas e não ter aquele tempo para repousar. Chegar em casa e não conseguir desligar daquele trabalho, porque aquilo tudo está nos incomodando. Uma das sintomas da ansiedade é a taquicardia, sudorese, coração dispara, mão fica fria, dificuldade de respirar, tensão nos ombros, braço, tensão nas costas, dores no corpo, dor de cabeça constante, recorrente, sem saber por que eu estou com dor de cabeça, alterações na parte gastrointestinal, constipação, diarreias, insônia,
preocupação excessiva. A preocupação excessiva em relação às coisas, ao futuro, ao que vai acontecer. A irritabilidade, quem é ansioso fica irritado, nervoso, inquieto, dificuldade para concentrar em pequenas, médias e grandes coisas. Pensamentos geralmente catastróficos, medo do que pode acontecer no futuro, as inseguranças e às vezes a vontade de largar tudo, de abandonar realmente todas as coisas. Esses sintomas predominam na ansiedade. São esses sintomas que realmente acontecem. E nós estamos aqui, pode sentar, nós estamos aqui exatamente porque a gente quer parar com isso. Há mais de 30 anos eu convivo com pessoas ansiosas. Há mais de 30 anos eu estou acompanhando pessoas que têm pânico, ansiedade generalizada, dificuldades de lidar com as coisas do seu dia a dia devido à própria ansiedade. Então, poder levar a ela algo simples, fácil, que ela possa utilizar para a vida dela, para mudar o estilo de vida dela, porque ansiedade, cuidar da ansiedade não é só cuidar, como muitos acham. Relaxa, respira. Nós temos 4 pilares que nós temos que mudar no nosso estilo de vida. Nós ensinamos isso no nosso curso, 4 pilares que eu tenho que mudar. E você vai sair daqui falando, gente, eu preciso mudar isso. É impossível você vir aqui e não fazer nenhuma mudança na sua vida. Não é possível você passar por um treinamento e você falar, não, eu não vou mudar nada na minha vida, porque muda, sem querer muda, porque a informação faz você mudar. Conhecer faz você mudar. As técnicas ajudam. A meditação ajuda, a respiração ajuda, mas ela sozinha não é o segredo e a solução. Eu tenho que mudar um estilo de vida. E o que eu tenho que entender é que há momentos onde coisas simples, coisas simples, ajuda você. Ficando de pé. Vocês 3, eu vou pedir para ficar aqui. Vem para cá. Coisa simples. Nada de tão absurdo. Nada de tão absurdo. Você foi criança e você jogou queimada, não foi? Muita queimada. Então, o time da direita e da esquerda, você vai queimar alguém daqui. E eles vão queimar alguém daqui. Técnica da queimada, se você segurar a bola, beleza. Se você deixar a bola cair, se ficou queimado, aí você senta na sua cadeira, ou em qualquer outra cadeira, tudo certo? Então, Vitor, vai lá. Quem você vai queimar? Quem você vai? Você vai jogar para uma delas, você vai tentar queimar. Pode vir, porque aqui é o meio do campo, a gente pode vir aqui para poder queimar alguém. Opa, quase, foi meio queimada. Vai lá, quem você queima do lado de cá? E vocês, sentam e levantam da cadeira, vocês que estão aí nas telinhas, senta e levanta, senta e levanta aí na cadeira. Faça essa experiência, senta e levanta 6 vezes. Não. Quando não bateu, não queimou. Quem vai? Olha só. Maravilha.
Podem sentar. Podem sentar. Coisa simples. Coisa simples. Você, enquanto estava esperando, querendo jogar a bola em alguém, você pensou nos problemas? Não. Quando você estava aqui, sabendo que a bola poderia vir na sua direção, você, naquele estado, vou agachar, vou para a direita ou para a esquerda, para onde eu vou? Você pensou nos problemas, na sua dívida, na sua conta, no banco, no gerente que está lá embaixo esperando, que ele acabou de sair do banco, passou aqui, ó. Você pensou? Não pensou. Coisa simples. Faz você bloquear o teu pensamento. Coisa simples. Brincar faz você bloquear o pensamento. Você desvia toda a sua atenção para algo bom e aquilo que te afligia, você deixa de lado. A hora que você pega o seu pet e fica ali acariciando, e ele olhando para você e você tira a mão, ele faz assim com a cabecinha para querer continuar o cafuné. Você para ou não para de pensar nos seus problemas? Para. Na hora que você vai dar banho no seu filho, na hora que você vai tricotar, na hora em que você vai fazer algo que você gosta, de repente pintar, balançar na rede. Coisas simples. Interrompe um fluxo de pensamento naquilo que te incomoda e te conecta em outros circuitos que te geram bem-estar, dopamina, outras sensações emocionais aqui dentro de você. E você das telinhas, sentou e levantou, sentou e levantou, sentou e levantou, sentou e levantou 6 vezes, você também bloqueia teu pensamento. Por quê? Você precisa pensar no equilíbrio. Teu cérebro está aqui para jogar bola, ou tentando se equilibrar em sentar, levantar, ele não está pensando em outra coisa, tem que lembrar que tem uma cadeira, tem que flexionar, tem que levantar, e dói a perna. Você também interrompe. Então, está nervoso tá nervoso no trabalho? Tenso no trabalho, ansioso, vá para o banheiro e senta, levanta, umas 6 vezes. Melhorou? Faz mais 6. Só para garantir. Hã? Amanhã vai ter um monte de banheiro fechado, aí ninguém sabe por quê. Vai estar tudo fechado, ok? Então, atividade simples, você bloqueia. Movimento, o que está por detrás do jogar, da brincar, do jogar a bola, da queimada, do flexionar? Movimento. Quando nós movimentamos o corpo, muda o circuito, porque tem que lembrar que tem que equilibrar, que ele tem que se ajeitar, tem que botar sangue lá para cima. O coração tem que bombear para botar sangue. Então, um monte de circuitos mudam e tira você daquela frequência tensa, ansiosa. Movimento. Vou precisar de 4 voluntários. Só 4 voluntários. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser mais do que 1. Pode vir aqui. Fica 2 aqui. E fica 2 aqui. Tem algum técnico de segurança? Aí tem algum técnico de segurança? Por favor, não diga no chat que você está aí presente. Eu vou fazer. Pode ficar mais aqui no meio. Eu vou fazer. Para vocês verem, e depois vocês vão fazer. Esta técnica, ela é uma técnica que ajuda você também a mudar a frequência do seu cérebro. Então, imagine que a tua cabeça está assim, ó, fervendo. Seja de coisa boa, coisa ruim, porque às vezes a gente ferve de coisas boas, não é verdade? Ferve. Imagina a noite, fervendo, rolando, fervendo. E aí, o que você faz? Você vai usar a técnica 468, você vai encher teu pulmão de ar, segura o ar aqui dentro por 6, e agora você solta o ar, relaxando os ombros e apagando
o fogo. E relaxa os ombros, os braços. Perceba o dedão do pé. Perceba todo o teu peso do seu corpo. Ok? Então, vou pôr aqui, para não queimar. Eu vou tacar fogo e cada um no seu ritmo. No seu ritmo. Vocês aí das telinhas, cada um no seu ritmo, olha, veja ali, lembra de uma situação, um problema que te deixa tenso, preocupado, irritado, nervoso, ansioso. É aqui, ó. Olha. Ah, tá. Ok? Olha para ele. Ah, tá. E olha, aqui é o seu problema. Aqui são as coisas que te tiram o sono, aqui são as coisas que te deixam tenso, preocupado. São as coisas que fervem lá dentro. E aí você enche o pulmão de ar contando até 4. Segura esse ar lá, contando até 6. E solta. Contando até 8. E toda vez que você estiver tenso, você lembra deste palito. Você faz isso mentalmente, imaginando isso. Você coloca nesse fogo todas as preocupações que estão te tirando, o sono, e aplique essa técnica. Ok? Conta para mim, como é que foi? Alguém quer contar a experiência, como foi? Pode ser, Vitor? Na minha percepção, a ansiedade só de ficar pensando no fósforo já passa um pouco, né? Entendi. Só de ficar pensando no fósforo, porque eu estava tão ansioso para apagar o fogo que eu esqueci da ansiedade. Ok, maravilha. Estava tenso, não é? Olha que interessante, você percebia a tensão e o relaxamento, não é? Alguém mais queria comentar? Eu não pensei em nada, só fui. E deixando ir. Exato. Maravilha. Imaginei também os problemas indo embora. Isso. Olha como a capacidade nossa de criar é importante. Eu estou com o problema aqui queimando e eu estou apagando, ele me desligando. O que eu estou fazendo? Permitindo que eu me desligue dos problemas. Deite, durma, e amanhã eu acordo e pego ele de novo. É uma permissão que nós temos que dar dentro de nós, falar assim, gente, eu sei que eu tenho algumas coisas para resolver, mas agora eu preciso cuidar de mim. E a hora que você solta, você permite, percebeu, tensão, relaxamento e fala, agora eu posso, agora eu quero ficar assim. Não é gostoso quando a gente solta? Agora eu quero ficar assim. O que eu criei? Uma memória muscular, uma memória, né? Do corpo relaxado. Criei uma memória. Faça aí nas telinhas, depois você faça, mesmo que você não tenha o fósforo. Faça. Você vai criar uma memória de tensão e relaxamento. Essa é a minha experiência. Nossa, eu criei uma memória aqui de como é que é meu corpo relaxado. Aí você senta lá na sua, deita na cama, imagina e busque aquela sensação para você se desligar dos problemas. Porque nós criamos o que? Uma memória aqui dentro de relaxamento, de descompressão. Ok? Obrigado por vocês terem vindo. E nas telinhas, se você quiser também, você fez a experiência, mesmo que você imaginou a tua experiência, relata para nós aí nas telinhas, vai lá no chat, se você fez, enquanto nós estamos fazendo, e você fez algo parecido,
escreva para nós aí nos comentários como é que foi para você ver o exercício, fazer o exercício aí na sua casa e que sensação você teve. Conta aí para nós. Ok? Muito bem. Então, são coisas simples que nós podemos fazer para mudar a ansiedade. E nós estamos, como eu disse a você, nós também temos um curso, nós também temos um treinamento, que é um treinamento cognitivo, um treinamento emocional, um treinamento comportamental, em cima de 4 grandes pilares. Em cima de 4 grandes pilares importantes para a nossa vida, que por ser hoje uma palestra beneficente para a Formiguinhas, nós também fizemos um valor exclusivo, né? Nós fizemos esse valor bem menor do que realmente ele é lá na nossa plataforma. E agora a decisão é a sua. Você tem na sua mão a oportunidade de você fazer uma escolha, de você olhar e falar, pera lá, é menos do que um milkshake, é menos do que 4 casquinhas. Para quem é de Indaiatuba, nós estamos do lado da Casa da Esfirra, é menos do que 2 esfirras. Então, o som não está chegando? Então você tem esta oportunidade. Você que está aí na telinha, está aí no chat, tem o link. Clica nele, abra. Você está de frente de algo que pode fazer a diferença na sua vida. A decisão, ela é sua, não é de ninguém. Se você é uma pessoa que busca saúde, quer ter saúde, quer continuar, você vai à frente. Você está exatamente aí, de frente para esta oportunidade. Menos do que um milkshake, menos do que 2 esfirras aqui da Casa das Esfirras, 4 casquinhas do McDonald's, né? E esta é a oportunidade. E se você fez a opção, parabéns. Porque às vezes a gente não tem a opção de fazer pela segunda vez algumas coisas. Quando você recebeu um pedido de alguém de ajuda, você não pensou 2 vezes.